Iniciada a gravação, o primeiro caso de pedido de destaque é do Dr. Saad Mazloum, é o número MP 43-0222-0000045/2023, dígito 1, número SEI de origem 29-0001-0092-502-2023/92, Promotoria de Justiça de Caconde. Obrigado, doutora Tatiana. Passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Saad Mazloum, para a leitura do seu voto destacado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pedi destaque desse caso envolvendo o noticiante e recorrente Sérgio Martins de Souza Queiroz, naqueles casos em que ele solicita providências em face de desastres que tenham ocorrido. Vou fazer a leitura, então. Sérgio Martins de Souza Queiroz apresentou notícia de fato solicitando providências para garantir o direito à vida de moradores que residem em área de risco. O noticiante faz referência a recentes tragédias ocorridas em Petrópolis em 2022 e em São Sebastião em 2023, solicitando providências para imediata e urgente retirada dos moradores das áreas de risco de desmoronamento e deslizamento. A digna Promotoria de Justiça de Caconde indeferiu a notícia de fato, pois genérica e lacônica a representação, dificultando a compreensão de qual situação específica seria violadora de direitos. Inconformado, recorreu o noticiante argumentando que todos os moradores de áreas propensas a deslizamentos devem ser removidos com um plano de realocação urgente. O recorrente solicitou confirmação de que todas as áreas de risco foram identificadas e um plano de realocação foi desenvolvido, conforme exigido por lei desde 2008, e insta que a proteção seja estendida a todos os moradores de áreas de risco identificadas. Disse que é preciso ter certeza da inexistência de pessoas em área de risco, de deslizamento, desmoronamento. Relatou que, por exemplo, na Plana Pirassununga, em São Paulo, a exemplar promotoria fez levantamento junto à prefeitura e descobriu haver 3 domicílios em áreas de risco de deslizamento/desmoronamento no município. Determinou a realocação das mesmas. Mantida a respeitável decisão, os autos foram remetidos a este colegiado. Neste conselho, o feito foi convertido em diligência. Registrei no voto que não há dúvidas de que a questão referente a deslizamento e desmoronamento merece extremo cuidado e a devida atenção por parte do Ministério Público e demais autoridades competentes. A proteção do direito à vida é um dos principais pilares do Estado de Direito e a responsabilidade de garantir a segurança dos cidadãos é uma obrigação inegociável do poder público. Medidas efetivas precisam ser tomadas para evitar novas tragédias. Anotei, então, que os autos realmente não continham informações suficientes sobre a situação dos moradores de áreas de risco. A identificação de todas as áreas de risco e desenvolvimento de um plano de realocação é uma obrigação legal. Nessas condições, converti o julgamento em diligência para que a digna Promotoria de Justiça, 1. Providenciasse a expedição de ofício à Prefeitura Municipal solicitando ou requisitando, no caso de instauração de inquérito civil, seu plano diretor, com um mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. E, 2. Instasse a Prefeitura a informar sobre o planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre, com indicação precisa sobre as providências adotadas ou que pretende adotar nos termos da Lei 10.257/2001, artigo 42, incisos 2º e 3º. Esse voto foi acolhido por esse colegiado, os autos, então, retornaram, foram cumpridas essas diligências e a digna Promotoria de Justiça, nos termos do artigo 103 da resolução mencionada, manteve sua posição favorável ao arquivamento. É o relatório. O recurso comporta provimento.
A municipalidade forneceu esclarecimentos, apresentou um memorando interno contendo estudos relevantes, estudo do IPT e carta de suscetibilidade de risco a movimentos gravitacionais de massa e inundações, CRPM, e versões preliminares do diagnóstico do plano diretor e do plano de contingenciamento, ambos em fase de elaboração, eventos número tal e tal. De acordo com a prefeitura, abre aspas, a mancha de inundação da barragem, em eventual caso de rompimento da mesma, foi mapeado pela AES Brasil, fecha aspas, e, abre aspas, quanto ao plano diretor, o mesmo traz em seu diagnóstico referência a todos os estudos apontados, fecha aspas. Além disso, abre aspas, o plano de contingência referente à barragem está em elaboração, fecha aspas, estimando-se sua conclusão para o segundo semestre de 2023. A barragem mencionada refere-se à usina hidrelétrica de Caconde, conhecida antigamente como usina Graminha, localizada no Rio Pardo, no município de Caconde. Segundo o relatório técnico, número 145.711.205, folhas 44 e 95, elaborado, veja, segundo o relatório técnico, elaborado em 18 de dezembro de 2015, evento número tal, a presença dessa barragem constitui uma zona de risco em caso de rompimento ou elevação do nível da represa devido a problemas no sistema de escoamento durante enchentes causadas por chuvas intensas. O risco é o potencial alagamento de uma ampla área que afeta diversos municípios próximos à represa, abrangendo zonas rurais e urbanas. No estudo de prevenção de acidentes conduzido pela AES Tietê, são estabelecidas as zonas de autossalvamento, que são delimitadas pela mancha de inundação, conforme previsto na legislação da Política Nacional de Segurança de Barragem, Lei número 12.334 de 2010. As zonas de autossalvamento são áreas localizadas imediatamente a jusante da barragem, área localizada abaixo da barragem no sentido do fluxo da água, onde se considera que não haveria tempo suficiente para uma intervenção adequada dos serviços e agentes de proteção civil em caso de acidente, como o rompimento da barragem. No plano de emergência elaborado pela AES Tietê, o estudo da mancha de inundação por galgamento, que ocorre quando a água ultrapassa o topo do barramento, afeta a margem da represa onde estão situadas as áreas de lazer, identificadas como zonas de interesse turístico, e as zonas de expansão urbana, chegando até atingir a ocupação urbana central, conforme ilustrado na figura na página 46 desse relatório. De acordo com o relatório, especialmente item 5.2, no município de Caconde, foram identificadas para inundação 2 áreas de risco alto, R3, e uma área de risco médio, R2, e para deslizamentos, 4 áreas de risco médio, R2. Em seguida, eu colei no voto um quadro que demonstra exatamente isso, os córregos, onde ocorre o risco de inundação, identificadas como R3, e outras. Então, faço referência a esse quadro e prossigo. Em resumo, há um relatório elaborado por um órgão técnico contendo mapeamento de áreas de médio e alto risco a deslizamentos e inundações no município de Caconde. As regiões mapeadas como risco alto possuem moradias próximas e ruas que podem ser grandemente afetadas pelo processo de inundação. Os riscos para deslizamentos estão associados a encostas ocupadas. O relatório foi produzido, atenção aqui, o relatório foi produzido em dezembro de 2015 e até o momento, quase 8 anos após sua elaboração, a Prefeitura Municipal de Caconde não criou seu plano diretor nem o plano de contingência,
apesar da presença de várias áreas classificadas como de alto risco e risco médio de inundação e deslizamento. Além disso, não há informação sobre a implementação de medidas efetivas pela municipalidade para controlar o uso e ocupação do solo, com o objetivo de evitar o aumento do número de moradias em áreas sujeitas à inundação e deslizamentos. Está evidente que o poder público municipal tem negligenciado por um longo período a adoção de medidas concretas e imprescindíveis para garantir a segurança da população. Portanto, não se trata de acompanhar fatos e políticas públicas ou outras atividades que não estejam sujeitas a inquérito civil. Ao contrário, é necessário agir prontamente para garantir a proteção e o bem-estar dos cidadãos. A existência de procedimento administrativo de acompanhamento, PAA, número tal, revela-se medida insuficiente diante da extrema gravidade exposta pela situação do município. A adoção de providências necessárias tem sido extremamente lenta, o que não atende às demandas urgentes que o caso requer. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para que, instaurado inquérito civil, sejam adotadas pela digna Promotoria de Justiça, dentre outras que entender pertinentes, providências extrajudiciais ou judiciais, objetivando compelir a Prefeitura Municipal de Caconde a 1. Instituir plano diretor nos termos do que determina o parágrafo 1º do artigo 181 da Constituição do Estado de São Paulo. O artigo 181 da Constituição do Estado de São Paulo, parágrafo 1º, diz o seguinte: lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Parágrafo 1º. Os planos diretores obrigatórios a todos os municípios. Então, veja que no caso do Estado de São Paulo, o plano diretor é obrigatório a todos os municípios, e não apenas aqueles, nos termos da lei federal, aqueles que possuem número de habitantes superior a 20 mil. A Constituição do Estado de São Paulo determinou que todos os municípios, independentemente do número de habitantes, tenham planos diretores. Continuando. Com o mapeamento, nos termos do artigo 70, ou seja, compelir a Prefeitura a instituir um plano diretor, nos termos da Constituição do Estado, com o mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos e inundações, com especial atenção para as áreas indicadas como sendo de alto risco para inundações, nos termos do artigo 42 da Lei 10.257. 2. Apresentar planejamento de ações de intervenção preventiva e elaboração de população e realocação de população das áreas de risco de desastres, deslizamentos e inundações, especialmente um plano de contingência referente à barragem. E 3, esclarecer quais medidas efetivas está adotando e pretende adotar para controlar o uso e ocupação do solo com o objetivo de evitar o aumento do número de moradias em áreas sujeitas à inundação e deslizamentos. Para preservar a convicção e independência funcional digno promotor de justiça que oficiou nos autos, oficie-se a digna Procuradoria-Geral de Justiça para a designação de um outro promotor de justiça para oficiar nos autos até a conclusão do inquérito. Esse é meu voto. Muito obrigado, doutor Saad. Excelente voto, doutor Saad. Parabéns. Eu indago se algum conselheiro, algum colega quer se manifestar, ou podemos considerar aprovado? Eu gostaria de manifestar, excelência, eu gostaria de parabenizar o doutor Saad pela excelência do voto e, de fato, essa preocupação de que já desde 2015 vem sendo apresentados os relatórios tanto de zonas de inundação como deslizamento em face da barragem é extremamente grave. Então, no caso que a gente tem visto várias tragédias, né, tanto em Minas Gerais quanto aqui mesmo no estado de São Paulo, isso pode muito bem ser evitado fazendo esse tipo de trabalho. Parabenizo o doutor Saad pela excelência do voto e pela medida preventiva. Senhor presidente, eu gostaria também, no mesmo sentido do pronunciamento da doutora Tatiana,
Cumprimentar o Dr. Saad pela excelência do voto, pela sensibilidade e, principalmente, pela indicação de tomada de providências em caráter preventivo. Acho que o voto do Dr. Saad, ele apreciou com precisão a matéria e traz uma solução bastante razoável. Então, quero cumprimentá-lo pela excelência do voto. E, desde já, adianto que irei acompanhá-lo. Muito obrigado, doutor Ponte. Doutor Giuliotti, pois não. Presidente, eu também gostaria de parabenizar o doutor Saad pela excelência do voto. Inicialmente, o promotor de justiça tinha arquivado, o doutor Saad converteu em diligências e apurou aí uma situação que havia necessidade de uma pronta intervenção. Então, gostaria de registrar meus parabéns ao conselheiro Saad. Doutor Marco Antônio, por gentileza. Grato pela concessão da palavra, senhor presidente. A questão, de fato, principalmente diante da gravidade do que foi apresentado, como bem levantado pela doutora Tatiana, a gravidade futura de condutas omissas por conta da municipalidade em relação a este fato, justificam o voto muito bem elaborado do doutor Saad, inclusive com a determinação de providências preliminares. Acompanho o voto e parabenizo o relator pela excelência do voto. Obrigado, doutor Saad, pois não? Eu agradeço a todos pelas palavras e eu gostaria também de chamar a atenção, porque esse caso ele é interessante, porque, francamente, eu não esperava muito de Caconde. Município, eu nunca tinha ouvido falar que lá existiam usinas, que existiam barragens, né? Então, veja que, às vezes, um município que a gente acha que, bom, não tem nada, lá tudo é plano, é um município pequeno, mas, veja, ele tem ali usinas hidrelétricas com perigo enorme, com medidas já colocadas por um órgão técnico desde 2015 e até agora nada, não é? Então, assim, é um caso realmente bastante interessante. Às vezes a gente não dá nada. Eu rodei pelo Estado como promotor de justiça pelo outro lado. Então, assim, eu realmente não imaginava. Já conheci colegas de Caconde, eu fui promotor em Caconde e tal, mas nunca tinha ouvido falar que existisse uma usina. Então, é um caso bem interessante que pode realmente nos trazer surpresas sobre o que o município tem, se ele tem algo, uma possibilidade enorme, como nesse caso de deslizamento de terra e tudo mais. Muito obrigado, senhor presidente. Pastor Saad, só pela ordem, eu fui promotor em Caconde, viu? Foi minha primeira comarca. Parabéns. Sabia que tinha usina lá? Sabia, CESP? É uma barragem da CESP. Inclusive, na região onde fica a barragem, são praticados esportes náuticos. Interessante. Doutor Calil, pois não? Eu também gostaria de aderir aos elogios dos colegas que me antecederam, e lembrar que esse é um caso daqueles em que o autor da representação, sou Sérgio Martins Queiroz, autor de inúmeras representações sobre os mais variados assuntos, que foi tratado de uma forma muito especial e muito cautelosa pelo Dr. Saad. Então, fazer esse registro aqui, parabenizar o Dr. Saad. Muito obrigado. Obrigado, doutor Calil. Obrigado, doutor Calil. Eu subscrevo todas as manifestações, parabenizo o doutor Saad pelo excelente voto, que está aprovado por unanimidade. O doutor Bonilha, pois não, doutor Bonilha. Senhor presidente, eu quero me associar aos demais que me precederam, cumprimentando o relator pela excelência do seu voto, que realçou as peculiaridades do município de Caconde, em especial a existência dessa grande represa, dessa barragem. Como lembrado pelo conselheiro Calil, é nosso conhecido, o noticiante recorrente, senhor Sérgio Martins, que de fato fez a apresentação de notícias de fato bastante genéricas e distribuiu indistintamente para todas as promotorias de justiça do Estado de São Paulo. Boa parte foi indeferida com justa razão, mas a condição genérica da notícia de fato, evidentemente, não impede que o promotor faça uma investigação para conhecer as especificidades da sua comarca.
o que aconteceu já na conversão de diligência determinada pelo conselheiro relator e agora comprovada a necessidade de instauração de procedimento para acompanhamento dessa questão específica, risco de rompimento, por exemplo, dessa barragem, haja vista o que já aconteceu em outros municípios com trágicas consequências. Portanto, aqui também acompanho todos os demais, voto com o relator e o cumprimento pela excelência do seu voto. Obrigado, doutor Bonilha. Doutora Tatiana, acho que podemos passar, então, para o segundo destaque. Sim, Então, também doutor há Saad. outro destaque do Dr. Saad e um do Dr. Ponte. Então, para o Dr. Saad descansar um pouco da leitura, acho que podemos passar para o destaque do Dr. Ponte. É o número MP 14-0719-000-1536-2019, dígito 7. O SEI de origem é o 29-0001-022-4653-2021, dígito 69. Promotoria de Justiça de São José dos Campos e relator doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, então, o eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto por José Cláudio Marcondes Paiva, Cristiane de Ângeles Pinto, Michele Pereira Lima, Rita Granado, Felício Ramute e Jonas Rodrigues Almeida Santos, contra a instauração de inquérito civil por parte da 7ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos, Patrimônio Público e Social, que busca apurar situação retratada em sucessão de contratos administrativos celebrados entre o município de São José dos Campos e a empresa SHA Comércio de Alimentos Limitada, alguns dos quais com julgamentos de irregularidade e apontamentos de prejuízos ao erário e atos a frustrar a licitude de concorrência pública, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. O inquérito civil busca apurar a lisura de diversos contratos e dos aditamentos que foram realizados, especificando a portaria inaugural, a controvérsia verificada em relação a cada um deles. O recurso interposto, por sua vez, faz menção ao enfrentamento pretérito de parte da matéria por intermédio de inquérito civil já arquivado por esse Conselho Superior, inquérito policial arquivado por solicitação do Ministério Público e decisões do Tribunal de Contas que afastariam a incidência de eventuais irregularidades. Sustentam também os recorrentes que a portaria inaugural é genérica, refere-se a vários contratos e respectivos aditamentos realizados nos últimos 15 anos por diversas administrações do município de São José dos Campos, com temáticas distintas, embora apresentando como ponto comum o fato de terem sido firmados com a empresa SHA Comércio de Alimentos Limitada. Alegam ainda que boa parte dos fatos já teria sido alcançada pela prescrição e pugnam, ao final, pelo arquivamento do feito por ausência de justa causa. O recurso foi regularmente processado e encaminhado a esse Conselho Superior, que determinou a conversão do julgamento em diligência para que a ilustre 7ª Promotora de Justiça de São José dos Campos procedesse ao enfrentamento das questões suscitadas em sede recursal. Retornando os autos à origem, os recorrentes apresentaram manifestações reforçando as teses suscitadas em sede recursal, que foram rebatidas pela ilustre promotora de justiça, subscritora da inicial, que sustentou a regularidade da instauração. É a síntese do necessário. Extrai-se da portaria inaugural que o inquérito civil, ora analisado, tem como objeto averiguar situação retratada em sucessão de contratos administrativos, celebrados entre o município de São José dos Campos e a empresa SHA Comércio de Alimentos Limitada, alguns dos quais com julgamentos de irregularidade e apontamento de prejuízos ao erário,
e atos a frustrar a licitude de concorrência pública, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. São apontados vários contratos, todos firmados contra a empresa SHA Comércio de Alimentos, alguns com dispensa de licitação, outros avançados no período da pandemia da Covid-19, englobando lapso de tempo aproximado de 15 anos. Não obstante, várias gestões tenham passado pela administração do município de São José dos Campos, o inquérito civil apontou como investigados apenas José Cláudio Marcondes Paiva, diretor do Departamento de Recursos Materiais do município de São José dos Campos, Cristiane de Ângeles, secretária da Educação de São José dos Campos até 2020, Michele Pereira de Lima, coordenadora de merenda escolar, Rita Granado, gestora de contratos, Felício Ramute, ex-prefeito do município de São José dos Campos, e Jones Rodrigues de Almeida Santos, secretário de Educação de São José dos Campos desde 2021. A instauração do inquérito civil teve como fundamento representação, aduzindo irregularidades no pregão presencial, número 109/SAGV-GF/2019, referentes à contratação da empresa SHA para fornecimento de alimentação e execução de serviços de preparo, nutrição, armazenamento, logística e distribuição de gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O fato de a portaria referir-se a vários contratos celebrados em diferentes datas, com objetos distintos, sem especificação ou indicação clara da irregularidade ou ilegalidade supostamente abarcada em relação a cada um deles, já seria suficiente a conclusão de que a imputação genérica não permite o escorreito exercício do contraditório, ainda que se trate de feito em que se apura improbidade administrativa, dentro de ótica que se afasta das garantias próprias do processo penal e não se coaduna com os limites elásticos do direito administrativo sancionador, mas ingressa no campo do direito de intervenção, tão bem delineado pelo saudoso professor Winfried Hasber. Daí o porquê da existência de procedimento que deve assegurar garantias processuais mínimas para a apuração dos fatos, que mais tarde poderão justificar ou não a demanda a ser submetida perante o Poder Judiciário. A instauração de inquérito civil pressupõe um mínimo de lastro probatório, que não se confunde com percepções pessoais ou infundadas suspeitas. Também não se compreende o critério da eleição de apenas alguns representantes da administração de São José dos Campos, na medida em que as imputações referem-se a um período aproximado de 15 anos. Tais incongruências, respeitado o entendimento da culta subscritora da portaria inaugural, seriam suficientes a permitir o acolhimento do reclamo recursal. Todavia, há que se ponderar também que a referida matéria já foi apreciada em sede de inquérito policial, arquivado após promoção ministerial, e 2 inquéritos civis, um deles homologado por este Conselho Superior do Ministério Público e outro por Câmara Revisora do Ministério Público Federal. Com efeito, o inquérito policial, eu cito aqui o número do inquérito, foi instaurado com base na mesma representação que ensejou o inquérito civil em análise e teve como finalidade apurar a ocorrência de crimes previstos na Lei de Licitações. Após regular colheita da prova, o 9º Promotor de Justiça de São José dos Campos requereu o arquivamento dos autos, diante da inexistência de qualquer infração penal, providência que foi acolhida pelo respeitável juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos.
O Ministério Público Federal, por seu turno, com base nos mesmos fatos, no processo administrativo, eu indico aqui o número do processo administrativo, que buscava apurar eventual cartel no fornecimento da merenda escolar em São José dos Campos, situação relacionada ao edital de concorrência número 6/2008 e edital de pregão número 168/2014, igualmente requereu o arquivamento dos autos por não identificar qualquer ato de improvidade administrativa, medida abonada pela Câmara Revisora competente. Por fim, a 7ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos, do Patrimônio Público e Social, reconsiderou decisão de instauração de inquérito civil que buscava apurar fatos relacionados à portaria ora impugnada, sob o argumento de que a alteração de edital por si só não significa fraude, posto que é permitido à administração pública, diante da discricionariedade que lhe é inerente, proceder aos ajustes necessários do instrumento convocatório. Referida promoção de arquivamento foi homologada pela primeira turma deste Conselho Superior, por votação unânime, em 5 de outubro de 2021, em feito que teve como relator o conselheiro Arual Martins. Como pode ser observado, os termos genéricos da portaria inaugural, que busca investigar contratos firmados pelo município de São José dos Campos nos últimos 15 anos com a empresa SH Comércio e Alimentos, considerados regulares pelo Tribunal de Contas do Estado e não denotadores de fraude e investigações levadas adiante pelo Ministério Público na área criminal e do patrimônio público, evidenciam data máxima vênia, ausência de justa causa para a continuidade do feito. Não se deve olvidar que a Fishing Expedition, caracterizada pela busca indiscriminada por qualquer evidência incriminatória, é vedada em nosso ordenamento jurídico, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Instaurar um inquérito civil para apurar eventuais ilegalidades e possíveis irregularidades praticadas por sucessivas administrações do município de São José dos Campos, contra parte das autoridades supostamente envolvidas, abarcando alguns fatos prescritos e outros já avaliados pela Corte de Contas em diferentes oportunidades, e pelo Ministério Público Estadual e Federal, e até mesmo por este Conselho Superior, não se afigura razoável. O controle de legalidade, que não é passível de transigência, não se coaduna com a apuração aberta e genérica, sem objeto certo e determinado, que recai apenas sobre alguns administradores, mesmo ausente justa causa para tanto, e envolva alguns atos já atingidos pela prescrição. O quadro apresentado aponta para a pertinência dos reclamos lançados e para a ausência de justa causa para a continuidade do feito. Em face de todo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para o fim de determinar o arquivamento dos autos por ausência de justa causa, em razão de tais fatos já terem sido objeto de apurações anteriores por parte da Polícia Civil, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ponte. Eu indago se algum conselheiro deseja fazer uso da palavra. Doutor Jurandir, Pois não. gostaria de pedir vista desses autos para estudar melhor. Pois não. Então, vista concedida ao conselheiro doutor Antônio Calil Filho. Doutora Tatiana, podemos passar para o próximo caso? Podemos. O próximo caso de destaque é um pedido também do Dr. Saad Maslum, é o número MP 14-0209-000098-2019, dígito 5. O SEI de origem é o 29-0001, 0061,
772/2022, dígito 67, Promotoria de Justiça de Bertioga, relator Dr. Saad Maslum. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o eminente conselheiro, doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Este é um caso em que não houve recurso. Recurso foi feita uma análise de uma promoção de arquivamento dos promotores de justiça do projeto especial tutela coletiva. Trata-se de inquérito civil instaurado tendo por objeto, aspas, apurar eventual prática de atos de improbidade administrativa por parte dos procuradores do município de Bertioga, consistentes em desídia e inépcia no ajuizamento e condução dos processos judiciais relativos às execuções fiscais do município, causadoras de possíveis lesões ao erário e ofensivas aos princípios regentes da administração pública, em especial a eficiência, fecha aspas, conforme portaria inaugural constante a folhas 1, 5. Colhe-se dos autos que, entre os anos de 2017 e 2019, a Fazenda Pública Municipal de Bertioga deixou de apresentar manifestações tempestivas em aproximadamente 5.661 processos digitais de execuções fiscais. Esse descumprimento resultou na extinção de casos por abandono, acarretando um prejuízo aos cofres públicos do município de mais de 17 milhões de reais. No curso das investigações, constatou-se que, em 6 de março de 2017, a então Procuradora-Geral do município, doutora Adriana Cláudia Moreira Novaes, expediu a ordem de serviço número 1/2017, alterando a organização e a divisão de serviços na Procuradoria Jurídica, a fim de estabelecer a responsabilidade exclusiva da Procuradoria-Geral do município pela coordenação das execuções fiscais, bem como pela distribuição dos feitos. Ou seja, com esse ato, ela chamou para si a responsabilidade exclusiva de fazer a distribuição dos feitos para os demais procuradores do município, inclusive para simples andamento entre os procuradores do município e a Procuradoria-Geral, estabelecendo o prazo máximo de 10 dias para despacho. Ocorre que, no período compreendido entre março de 2017 e abril de 2019, as intimações judiciais da Fazenda Municipal em execuções fiscais, inclusive de sentenças judiciais de extinção do feito, não foram distribuídas aos procuradores municipais, nem foram objeto de manifestação dos procuradores gerais do município que atuaram nesse período. Como bem esclarecido na manifestação dos procuradores municipais, logo que o comando judicial era disponibilizado para providências por parte da Fazenda Pública, o processo era destinado à pasta eletrônica do ocupante do cargo de procurador-geral do município, a quem cabia fazer a coordenação dos trabalhos de distribuição equitativa e posterior encaminhamento às respectivas pastas eletrônicas dos demais procuradores do município. Essas pastas virtuais se localizam dentro do sistema de peticionamento eletrônico contratado pela Prefeitura Municipal de Bertioga para fazer essa interface com o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os procuradores municipais só recebem e tomam ciência dos processos que lhes são distribuídos para atuação em um segundo momento, ou seja, após o filtro prévio necessário de distribuição inicial levada a efeito pelo Procurador-Geral do município. Assim é que, em abril de 2019, os procuradores municipais foram surpreendidos por milhares de intimações de sentença de extinção por abandono em execuções fiscais promovidas pelo município.
É certo que no período em que se deram os fatos, atuaram como procuradores-gerais do município a doutora Adriane Cláudia Moreira Novaes, aí aqui tem as datas, de 14 de janeiro de 2017 a 29 de março de 2018, conforme portaria 122/2017, e portaria número 83/2018, documento tal, folhas tal, e o doutor Roberto Esteves Martins Novaes, que é marido dela, desde 24 de agosto de 2018, portaria número tal, folhas 21, doc tal. Questionados acerca dos fatos, os procuradores-gerais do município, doutora Adriane Cláudia Moreira Novaes e o doutor Roberto Esteves Martins Novaes, alegaram que a ausência de manifestação da Fazenda Pública por seus procuradores municipais decorreu de problemas técnicos no recebimento das intimações no período de 1º de janeiro de 2017 a 16 de junho de 2017, em razão da substituição da empresa de gestão dos processos digitais, Softplan, para SIL Tecnologia. Bem como, após esse período, até abril de 2019, a ausência de manifestação foi causada pelo envio das intimações pelo cartório judicial com código de movimentação de despacho, que era o código 11009, quando o correto seria o envio com código de movimentação de ato ordinatório, intimação para andamento, código número 60591, conforme folhas tais, documento tal. A ausência de recebimento das intimações judiciais digitais no período de 1º de janeiro de 2017 a 16 de junho de 2017, decorrentes da substituição da empresa de gerenciamento dos processos digitais de execução fiscal, foi confirmada pela empresa SIL Tecnologia, contratada para substituição da anterior gestora Softplan. Todavia, extrai-se da planilha de folhas 1 a 74 do DOC 7177330, encaminhada pelo diretor de executivos fiscais da Prefeitura Municipal de Bertioga, que todas as intimações de sentença de extinção do processo por abandono, que estão sendo questionadas no presente expediente, foram encaminhadas a partir de outubro de 2018, ou seja, data muito posterior ao período de indisponibilidade das intimações judiciais pela troca de gestão do sistema. Por outro lado, a suposta utilização pelo cartório judicial de código equivocado para intimação da Fazenda Pública não justifica sua ausência de manifestação e a consequente extinção definitiva de milhares de execuções fiscais. É certo que a Fazenda Pública, desde junho de 2017, recebeu todas as intimações de despacho, código 11009, e ainda que não tenham sido classificadas como ato ordinatório, intimação para andamento, deveriam ter sido objeto de distribuição e de manifestação da Procuradoria Jurídica no prazo máximo de 10 dias, nos termos da ordem de serviço vigente. Não houve qualquer alegação de ausência de intimação pela Procuradoria Jurídica, como ocorreu no período da substituição de empresas de gestão de processos, mas apenas questionamento quanto à classificação do despacho emitido pelo cartório que determinaria prazos processuais diferentes. Tanto é assim que, desde antes do período questionado e até a presente data, as intimações judiciais da Fazenda Pública de Bertioga continuam sendo realizadas pelo cartório com emprego do Código de Despacho, sem notícia de inércia da Fazenda Pública. Nesse sentido, as informações prestadas pelo diretor de executivos fiscais apontando a ausência de sentenças de extinção por abandono nos anos 2016 e 2017, documento tal, e consulta realizada por amostragem por esta relatoria no sistema ESAGE, aos feitos digitais, número tal, despacho a folhas 22 com manifestação da Fazenda Pública, processo número tal, outro processo também por amostragem, e outros 3 processos também que eu indico aqui no voto. Ademais,
há informação nos autos de que em todos os feitos apontados na planilha já referida, houve a intimação da Fazenda Pública da sentença de extinção do feito, cujo código não se confunde com o código de despacho, e não apenas do despacho que determinava a manifestação sob pena de extinção. E ainda assim, até abril de 2019, essas intimações não foram distribuídas aos procuradores municipais, nem aparentemente apreciadas pelo procurador-geral quando deveriam ter sido objeto de recurso. Diante desse quadro, conclui-se que os investigados, doutor Adriano, Cláudia Moreira Novaes e o doutor Roberto Esteves Martins Novaes, no exercício das funções de procurador-geral do município, agiram de forma desidiosa e indevida como gestores da Procuradoria Jurídica Municipal, pois deixaram de se manifestar e de realizar a distribuição aos demais procuradores municipais de milhares de execuções fiscais, dando ensejo à extinção dos feitos e causando prejuízo de elevada monta ao erário municipal. Em que pese a recente alteração da Lei de Improbidade Administrativa tenha afastado a possibilidade de configuração de ato de improbidade decorrente de conduta culposa, cabível à responsabilidade civil dos agentes públicos com fundamento no artigo 1º, inciso 7º, da Lei de Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347, combinado com o artigo 186, 927 e 944 do Código Civil, que determina o seguinte: todo aquele que causar prejuízo a outrem fica responsável pela reparação do dano, por dolo ou culpa. Diante do exposto, o voto é pela rejeição da promoção de arquivamento, propondo-se à digna Procuradoria-Geral de Justiça a designação de promotor de justiça substituto automático para prosseguimento do feito, objetivando a adoção de medidas visando a responsabilização civil dos agentes públicos mencionados pelos danos causados ao erário, com fundamento naqueles dispositivos que eu mencionei. Esse é o voto. Eu gostaria só de esclarecer, ou melhor, de ressaltar, que o grupo promotores de justiça de tutela especial, eles arquivaram esse inquérito civil porque entenderam que não houve dolo. E como a lei de improbidade agora exige apenas o dolo, eles não poderiam, então, entrar com a ação. E eu estou dizendo o seguinte: não é porque não houve dolo, tendo ocorrido prejuízo ao erário, que não pode o Ministério Público buscar a reparação do dano com base na Lei de Ação Civil Pública e com base naqueles dispositivos do Código Civil. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Saad. Eu indago se algum conselheiro deseja fazer uso da palavra, ou podemos passar à votação. Bom, com a palavra, o conselheiro doutor José Carlos Bonilha. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Eu também acompanho o excelente voto do relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Parabenizando o relator pela excelência do voto, acompanho. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu cumprimento o relator pelo excelente voto e o acompanho. Doutor Antônio Calil, filho. Eu também acompanho o voto, parabenizando o relator. Doutora Tatiana. No mesmo sentido, parabenizo o relator e acompanho o brilhante voto. Eu também parabenizo o relator, um excelente voto, realmente muito bem fundamentado e visto por um viés que escapou dos colegas da primeira instância. Parabéns, doutor Saad. Podemos passar, então, para o próximo. Agora, o próximo caso será no link sigiloso. Sim. Se permite, eu gostaria só de dizer que foram distribuídos até o dia 25/7/2023, 449 protocolados, e até o dia 27/7/23, 485 protocolados. Essas são as informações da secretaria. Tá. Doutora Tatiana, esse é o momento de ressaltar que os demais casos... Sim. Então, eu
anoto que todos os demais procedimentos constantes do edital publicado foram devidamente apreciados por esse Conselho e aprovados os votos dos respectivos relatores, conforme publicação no site do Ministério Público. Podemos, então, passar para o próximo link, né? Senhor presidente, para o próximo link, eu só vou pedir 5 minutos para pegar um copo d'água. Pois não, vamos então fazer uma pausa de 5 ou 10 minutos que seja e voltamos para o link sigiloso. Doutora Tatiana, por gentileza, pedir para que alguém me envie o link por meu e-mail institucional. Tá certo, doutor Marco. Vou pedir. Por gentileza, doutora. Muito obrigado. Tá certo. Então, até daqui 10 minutinhos. Até mais. Até mais.